quem não sabe vender é dominado. Quem sabe vender tem autonomia. Então, se um país conquista outro país, não convém que o conquistado saiba resolver os seus problemas, precisa ser dependente. Bom, continuando a nossa série aqui, Vendas para quem tem pressa, vou falar sobre o tema empregabilidade. Mas o que será que empregabilidade tem relação com vendas? E para esse tema aqui eu trouxe o Augusto Minarelli, que é especialista nesse tema. E você sabe como é que eu conheci o Augusto Minarelli? Através do livro dele, Empregabilidade, que eu li na minha época de faculdade, exatamente há 20 anos atrás. E aí, Minarelli, tudo bom? Opa, tudo bem, Fernando? Tudo bem, obrigado por você ter vindo, viu? De nada, é um prazer estar com você e principalmente saber que você leu o meu livro Empregabilidade, que foi meu primeiro livro e que me deu muita alegria e dá até hoje, porque eu acertei a mão, né? Em função do meu trabalho de conselheiro de carreira, eu fui reunindo fatores que constituíam um conceito que hoje é disseminado, mas na época não. E escrevi um livro sobre a condição de ser contratável, a condição de ser comprável, alugável, contratável. Uhum. Né? O reverso disso é a condição de ser vendável. Uhum. Né? E nesse livro, que me deu tanta alegria, nós tivemos mais de 30 edições. Até hoje, o conteúdo dele está em vigor porque ele reúne questões permanentes, não modismos, permanentes. Né? E é interessante porque era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se de 20 anos, né, para cá, eu li o livro 3 vezes, mas se daquela época quando você escreveu para cá, se mudou alguma coisa em relação à empregabilidade? Não, só acentuou o que é permanente. Veja só, eu escrevi no livro que a empregabilidade é como um conceito, uma construção sua, que compreende como se fosse uma mesa de 6 pernas, uma delas relacionada a você ter um trabalho, profissão, emprego, alinhado com a sua vocação. Quando você descobre a sua vocação, ou passa a gostar do trabalho que por contingência você aceitou, você tem um alinhamento da ocupação com a vocação, com o chamado do coração, e isso faz com que você tenha prazer de fazer o serviço, fazer bem feito, aprender permanentemente e ser feliz com a ocupação que você tem. Primeiro fator, que dá eixo, o segundo fator são as competências. Essas mudaram um pouco, incluíram novas, mas dentre as competências, eu destaco, além das técnicas que são fundamentais, a competência mercadológica que começa com um pensamento mercadológico, de venda, como você anunciou. Todos nós somos prestadores de serviço para os outros, somos resolvedores de problemas para os outros. Então, enquanto tiver gente vivendo, tem problemas para resolver. Enquanto tiver problema para resolver, tem oportunidade de prestação de serviço, de exercício da profissão, da ocupação e de ganho de dinheiro. Então, essa competência foi acentuada. A terceira é idoneidade. Isso não fica velho. Até para o malandragem é bom ser honesto, porque estabelece uma relação de confiança entre fornecedor e cliente, entre o comerciante e o comprador. Né? Isso é permanente, não acaba. Né? O quarto fator é relacionamento. A vida é relacionamento, é vínculos. E hoje se fala muito em network, mas network é uma coisa básica, antiga, muito antiga, porque nós não vivemos sozinhos, vivemos em contato com outras pessoas, a começar pela família, pela vizinhança, pela escola, e a gente vai ampliando pessoas e amealhando um capital de natureza social, que vale muito mais que dinheiro. Então, esse é um fator de empregabilidade, porque para você ser apresentado, chamado, reconhecido, recomendado, você precisa de gente que te conhece. Né? Isso é antigo também. Né? A outra coisa é reserva financeira. Quanto mais cedo a gente aprender, quanto mais cedo a gente se educar financeiramente, mais reserva monetária você tem para ter independência, para ter autonomia,
fruto de dizer não quando não concorda, quando fere seus princípios de natureza ética, que é o outro pilar que eu mencionei, da idoneidade, da marca que você cria de confiança. E com isso a gente tem 5 ou 6 fatores que constituem essa estrutura que pode balançar, mas não cai, ela é sua. E quanto mais você investe nesses fatores, mais forte você fica, e se esses pilares que sustentam essa base crescer, mais você aparece, mais você é comprável, mais você é vendável. Então está feita a ligação aí da condição de ser contratável com venda. Claro, com certeza. E falando em venda, no meu trabalho de conselheiro de carreira, associado à transição de carreira, um dos pontos que eu enfatizo muito é a importância, a necessidade de cada pessoa, empregada ou não, atuando com CLT, PJ, independente, empreendedora, de vender. As pessoas acreditam que não se aprende a vender. As pessoas têm vergonha de vender. As pessoas acham que vender é explorar o próximo. Exatamente. Virou pejorativo, né? Virou pejorativo por maus usos da venda. Sim, né? concordo. Mas existe o outro lado que eu ajudo, como professor que sou, as pessoas a pensarem de forma diferente sobre a venda. E, na realidade, eu não digo como é, eu pergunto. Eu digo, fulano, você faz alguma coisa útil para alguém? Ah, faço. Você se julga um profissional competente? Ah, claro que eu sou, né? Bom, então tá bom. Então esse é o primeiro item para você ter sucesso em venda. Ter um serviço que serve para resolver o problema do outro, né? Porque está cheio de gente com problema e não sabe resolver. Você sabe falar? Estou falando com você, claro que eu sei. Então tá bom, esse é o segundo fator importante. Você gosta de ajudar o próximo? Oh, claro que eu gosto. Então, você tem o terceiro fator importante para vender serviço, o seu serviço. Se você tem alguma coisa útil para alguém, gosta de ajudar o próximo e sabe falar, fale, porque as pessoas não adivinham. Não sabem onde você está, não sabem que utilidade tem o seu serviço. Então, pensa um pouco, né, em venda como um ato nobre, um ato de oferecer ajuda aos outros que têm problemas com as soluções que você pode entregar profissionalmente. Você acha que é isso que está faltando para as pessoas? Porque, assim, eu vejo muita gente extremamente competente e desempregada. Será que é isso que está faltando para essas pessoas? Eu considero que esse é o principal fator de escassez das pessoas, que está faltando para as pessoas. Não basta ser um bom profissional, competente, um avião, um super profissional, mas ser desconhecido. De que vale ser um ilustre desconhecido? A gente precisa ser um ilustre conhecido. E para ser conhecido, a gente tem que se expor, tem que sair, encontrar, falar intencionalmente, sem exagero, sem autoelogio, sobre o que você faz, com naturalidade, porque as pessoas não adivinham. Por mais modernidade que tem nos óculos, nos aparelhos, ninguém sabe, a não ser que você fale. Então é preciso falar, não a biografia, mas aquilo que você faz hoje, aquele profissional que você se tornou hoje. A única pessoa que tem a versão 2025 da sua empresa individual de prestação de serviço é você. Então, se você gosta de ajudar o próximo, diga que profissional você é, que problema você resolve, coloque-se à disposição para quando o outro precisar, porque nem sempre, quando você está vendendo, o outro está querendo comprar, está precisando. Mas, se a pessoa foi bem impressionada com o seu diálogo, com a sua exposição, tem o meio de acesso com o bom e velho contato do cartão de visita ou da modernidade que está no celular, quando ela precisar, você estará no top of mind. E mais do que isso, dependendo do jeito que você impressionou pela fala, você estará no coração das pessoas. Então nós precisamos, por uma questão mesmo de ter clientela, freguesia sempre, emprego, quando precisar, morar no top of mind das pessoas e no coração. Isso se estabelece com a comunicação, pelo contato, que objetivamente coloca os dados no top of mind, na cabeça. E no coração, pelo seu jeito,
pelas referências que te dão, pela maneira com que você trata o seu interlocutor, fazendo com que ele saiba que você é um provedor de solução que um dia pode ser útil. E se o for, você terá prazer em ajudá-lo. Agora, olha só que curioso, Minarelli. Esse ano, eu lancei no começo do ano a primeira turma do meu curso Vendas para Quem Tem Pressa, que ele é baseado no livro que eu escrevi, que tem um método chamado Vende Mais, que eu desenvolvi. E eu estou lançando o livro fisicamente agora, então por isso ele está em campanha no Catarse e tudo mais. E eu convidei algumas pessoas para o curso e também mandei a campanha do livro para algumas pessoas, para muitas pessoas. E se acredita que muitas pessoas me disseram, não, vendas não é a minha área. Aí eu falei, meu Deus, essa pessoa não tem ideia do que é vendas, do que é o processo de vender. Porque, no meu entendimento, nós todos somos vendedores em alguma parte do dia, qualquer que seja ela. Então, seja se eu sou colaborador dentro de uma empresa e eu tenho uma ideia para apresentar nova para alguém, eu tenho que vender essa ideia aos meus pares, ao meu líder, às outras pessoas que estão à minha volta para ver se elas compram a minha ideia para a gente aplicar na empresa. Mas as pessoas não entendem isso como um processo de vendas. Ou até mesmo uma coisa mais simples, por exemplo, eu vou jantar com a minha esposa no Dia dos Namorados. Poxa, aonde que eu vou? Então, automaticamente, eu posso entrar numa negociação com a minha esposa do melhor lugar para a gente ir jantar. Às vezes ela vai querer num lugar, às vezes eu vou querer em outro, e eu vou ter que entrar numa negociação. Isso é um processo de vendas, que muita gente não entende isso como um processo de vendas. Agora, o senhor acredita que a habilidade de vender com ética, propósito e clareza é determinante para manter alguém empregável hoje? Bem, sem dúvida. Mas eu quero voltar um pouco claro. na afirmação que você fez. Olha, eu noto que boa parte das pessoas são míopes em relação a esse fato. E se esquecem, ou não aprenderam, ou não prestaram atenção quando ensinaram, de que nós aprendemos uma profissão, uma ocupação, um ofício, seja o que for, a forma de trabalho, para servir ao próximo. Uhum. Nunca a gente aprende uma profissão para resolver só os nossos problemas. Todo profissional, sem exceção, exerce sua profissão para os outros. E, portanto, tem que haver uma comunicação intencional do que você sabe fazer, do benefício que você proporciona, do lugar onde você pode se encontrar, de quem já utilizou esse serviço pode dar referência. Todo profissional, sem exceção. E qualquer que seja o vínculo. Você mesmo deu o exemplo de alguém que pode estar empregado, de alguém que pode ser independente, como um autor que está lançando o livro, ou de um casal que tem que negociar o melhor lugar para comemorar a sua festa de casamento. Não é? E isso se dá por uma comunicação intencional, que, vamos dizer, num campo chamado mercado. No fundo, o mercado o que é? O mercado é gente falando com gente sobre trocas que querem fazer. E a troca não ocorre espontaneamente. Ela é induzida por uma comunicação intencionalmente organizada, objetiva e de fornecimento de soluções para o outro. Quando alguém diz, eu quero um emprego porque eu preciso, porque eu quero um ambiente saudável, tudo isso são problemas que você quer resolver por decorrência da oferta de solução do problema do outro. Porque se não for assim, as pessoas não se interessam por você. Né? Então, eu vivo lá no CIE falando com o pessoal que cuida dos estagiários do currículo, dizendo, se você quer dar autonomia para as pessoas nesse mundo caótico, que a gente não sabe bem os formatos de trabalho, inclua nos programas de formação vender, para primeiro combater o preconceito. Porque o preconceito reduz as possibilidades da pessoa. Depois as pessoas não se aplicam para desenvolver habilidade. E a habilidade se desenvolve por exercício, não tem outro jeito, não é por aula teórica, é por exercício. E se alguém estimulado ver a venda
com essa maneira que é servir ao próximo, ver como uma atividade nobre, importante, necessária, essa pessoa adquire autonomia porque ela sabe gerar trabalho. Se ela descobrir no problema dos outros a solução do seu problema de ter trabalho e ganho, né? Então, eu sou realmente um divulgador, um missionário que fica insistindo para que as pessoas entendam esta relação de troca, que pode se chamar marketing, pode chamar venda, pode chamar diálogo, seja o que for, mas é uma ação intencional, organizada, de propósito, para promover a troca. Não é sem querer, né? Não é sem querer, é intencional, né? E para ser intencional, você tem que entender a necessidade do outro, o interesse do outro, os filtros que os outros têm. Porque a percepção humana tem filtros. E se eu não falar algo que passe pelo seu filtro, do interesse, você não me ouve, não me guarda e não me chama. Então, e o diálogo também não é um formato único, um template. Ele é construído na relação do diálogo com as outras pessoas. Uma coisa interessante que você trouxe que é o exercício. Não é só a aula teórica que vai te ajudar a desenvolver isso. Ela é um start, o primeiro passo é a aula teórica. Isso. Mas depois você tem que exercitar. E no livro, o Vendas para Quem Tem Pressa, todo capítulo eu trago um exercício. Ó, você leu isso aqui, agora você tem que fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, não vai funcionar. Porque a gente, quando... a gente aprende pelo fazer. Eu, pelo menos, sou uma pessoa assim. Eu vi, legal, agora como é que... Eu vou fazer. Aí eu vou fazendo. E quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou ficando melhor naquilo. Teve um entrevistado, já dei esse exemplo aqui, que veio aqui, que é o Silvio Achorboim, e ele falou assim, Fernando, quanto mais eu crio, mais eu crio. E muita gente já me perguntou algumas coisas assim, Fernando, como é que você tem tanta ideia? Eu falei, porque eu tô tendo ideia toda hora. E aí, quanto mais eu vou exercitando a minha criatividade, mais criativo eu vou ficando. E a mesma coisa com vendas. A minha esposa falou, nossa, mas você vende tão bem as coisas, você conversa e tal, e de repente você fechou uma venda ali. Aí eu falei, sim, mas quanto mais eu vendo, mais eu vendo. E sabe, além do exercício, você também aprende observando as outras pessoas que são mais hábeis que você. Então você tem que receber a aula, a informação, a leitura, começar a praticar do fácil para o difícil, do conhecido para o desconhecido, para ir adquirindo gradativamente domínio, desenvolvendo habilidade, mas também lembrando que você, além do seu ponto de vista, você tem um ponto de vista das outras pessoas, e se você tiver a inteligência, que pode ser chamada também de humildade, você observa quem tem sucesso, quem faz de um outro jeito, e naquilo que fizer sentido você incorpora. E com isso que a gente cresce, com isso que a gente tem mais ideias, né? Pelo estímulo interno, pela criatividade, e também pela observação de outras pessoas, né? Então é uma coisa fascinante, vendas. Quando eu cheguei do interior para cá, para estudar, eu tinha uma vergonha danada de vender, né? Muita vergonha. Mas aos poucos, como professor, eu fui praticando, como entrevistador, fui fazendo muitas entrevistas, e hoje eu subo em qualquer palco, com qualquer quantidade de pessoas no auditório, para falar do que eu sei. Do que eu sei, não tenho mais nenhuma dificuldade. Pode dar um frio na barriga na hora de subir no palco, mas depois, mesmo com o holofote nos olhos e tal. E essa desenvoltura vem da repetição, da correção, do treino, né? Por isso que eu mencionei que a gente lê, a gente ouve a aula, faz um pequeno exercício com gente conhecida e gradativamente você vai aumentando a complexidade a ponto de ter um domínio, de ter alternativas, de ter um repertório de informações, de casos para contar e flexibilidade para ir ajustando a cada pessoa, porque cada pessoa que está na sua frente, seja ele comprador hoje, amanhã ou depois, ou seja, um não comprador, mas um influenciador, um informante, ela precisa ter a informação que te interessa para gerar oportunidade para você quando o outro precisar, né? Minarelli, agora a gente comentou aqui um pouquinho, bem rapidinho, sobre a questão do preconceito com
a palavra vendas ou com o processo de vendas, né, que muita gente tem. E você, como uma pessoa muito experiente, tanto no mercado como educador, por que você acha que as pessoas têm tanto preconceito quando fala não, vendas não é para mim. Não, eu não sou vendedor. Por que você acha que isso aconteceu? A explicação pode não ser científica, Fernando, mas vem de ser classe dominante ou dominado. Quem não sabe vender é dominado. Quem sabe vender tem autonomia. Então, se um país conquista outro país, não convém que o conquistado saiba resolver os seus problemas, precisa ser dependente. Em regimes que preceituam que o Estado é o fornecedor de todos os recursos, se inibe o empreendedorismo, que é a aquisição de autonomia, se incentiva a dependência. E, correndo até um risco de falar de assuntos que estão na ordem do dia, mesmo as igrejas diziam que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Igrejas renovadas fazem o contrário. Se você faz bem feito, se você usa vendas com esse conceito de prestar serviço bom, que resolve o próximo, você merece o reino do céu, merece ter dinheiro, recurso e êxito aqui na Terra. Então, eu acho que tem uma coisa ideológica de criar dependentes. E você vê pessoas simples ou muito bem formadas, no país ou no exterior, quando sabem vender, tem sucesso. E essas pessoas não são controláveis facilmente, né? Então, é uma questão de natureza política, de gestão de territórios dominados e até de religião que impediram, por séculos, que as pessoas adquirissem autonomia aprendendo a vender, né? Isso não foi superado ainda, tem muita resistência, porque vem de família. Por exemplo, meu pai queria que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, como muitos pais queriam, né? Por quê? Porque tinha estabilidade, tinha salário garantido, tinha a proteção de alguém que tomava conta da minha carreira. Hoje a gente vive num mundo meio esquisito, meio incerto, você não sabe. Mas se você continua fazendo algo que alguém precisa, e isto muda, porque as necessidades humanas mudam, né? E se os problemas mudam e você muda, mas continua sendo conhecido, respeitado, e continua permanentemente vendendo o seu peixe, que é um título de um livro que eu escrevi também, que é um estímulo, venda o seu peixe, porque as pessoas precisam de peixe, claro, de alimento, né? Qualquer que seja o regime, qualquer que seja a relação legal da prestação de serviço, você vai ter trabalho e remuneração, fruto dessa ação intencional que vem do jeito de pensar a venda. E aí, se trocar o nome, dá na mesma, porque é promover a troca, né? Agora, você sabe que eu percebo que as pessoas elas se preparam muito tecnicamente para uma coisa, mas elas falham piamente na hora de comunicar. E eu entendo que vendas é comunicação. Isso. Esse é o meu entendimento. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. E a comunicação, ela compromete a sua empregabilidade, não é? Claro, claro. Olha, a comunicação ligada à venda é uma comunicação intencional. Tudo é de propósito, nada é por acaso, né? Ela é preparada, ela é dosada, ela é ajustada, flexibilizada na relação com o público que compra, com o mercado, né? E, nesse sentido, as pessoas precisam desenvolver a habilidade de falar, de ouvir para ajustar a próxima fala. Essa é a dinâmica, né? Eu ouço você reclamar e te dou uma informação. Eu faço uma pergunta, você me dá uma pista do que eu devo falar para você em seguida, como um provedor de solução de um problema que você pode ter agora, poderá ter amanhã, ou algum conhecido seu amanhã consultando você, relata o problema ou pede uma recomendação. Então, a comunicação ela não é um relato biográfico, uma prosa à toa.
Pode ser uma prosa, mas com intencionalidade, né? E essa prosa, ela precisa ser entendida não como comunicação dos seus grandes feitos, como relato orgulhoso da sua história, mas sim como oferta agora de um serviço ou um produto que alguém precisa. E, nesse sentido, quando você informa, você dá para aquela pessoa a condição de acessar um solucionador, um provedor de solução. Então, isso não para. A gente faz isso todo dia. Porque nunca se sabe quando o prestador, quando o cliente, o empregador precisa. Mas quando ele precisa ter você aqui e aqui. Ele saber o que você faz, o que você é bom, o que você já fez, para quem você serviu, e ter uma boa impressão, uma boa informação, fruto da sua marca, do seu conceito, do seu comportamento ético na relação com as pessoas. Agora, até trazendo isso e esse gancho com relação à memória, né, de estar na memória e na mente das pessoas, as redes sociais, elas se tornaram uma vitrine para muitos profissionais, né? As redes sociais, elas ajudam ou atrapalham a empregabilidade? Não, as redes sociais são fundamentais, né? E a rede social antiga é gente encontrando com gente. Limitado no tempo e no espaço. As redes sociais permitem que você expanda a sua presença no mundo inteiro, instantaneamente. E como a gente nunca sabe onde o problema está, onde o comprador, o empregador está, se você tem uma presença digital objetiva, organizada, focada, com um posicionamento intencional, você é visto nesta enorme vitrine como alguém que pode ser chamado, indicado, contratado, né? Eu sou um fã de redes sociais, desde que bem utilizados. E hoje existe o LinkedIn, que é fantástico, outras redes sociais, outros espaços que as pessoas precisam ir lá e participar, não só ficar como observador esperando que saia uma vaga, o anúncio de uma posição. Porque quando uma posição é anunciada, uma vaga é anunciada, milhares de pessoas vêm e se aplicam, né? Agora, Fernando, sabe o que mais resolve o problema de contratação? O velho e bom contato pessoal bem feito. A utilização da técnica coisa quando você está fazendo networking. Porque aí você se diferencia da fila de entregadores de currículo, de pessoas que ficam esperando os outros resolverem o problema. O vendedor não fica esperando que comprem. O vendedor vai atrás. Vai atrás, oferece, conversa, entende ajusta, as necessidades. Entende. Às vezes descobre uma outra coisa que diferente daquilo que foi oferecer, mas que pode ser uma alternativa, que pode ser uma variação do seu serviço, né? Então, network bem feito hoje garante, segundo a minha história e a história da minha empresa, Lenz Minarelli, e os meus concorrentes, 70% a 80% das recolocações. Veja, é muito expressivo num mundo tecnológico que o velho e bom contato pessoal bem feito, ajudado pelas redes sociais, para promover o encontro, ele é predominantemente o meio que mais funciona. Até para destacar aqui, a técnica coisa que o Minarelli falou é que coisa se refere a cada uma, a primeira letra, a um item. Conselhos, orientações, informações, sugestões e apresentações. Então, quando você utiliza dessa técnica, você vai ter muito mais sucesso naquilo que você está fazendo. Essa técnica, Minarelli, está em algum livro seu? Está assim. Eu escrevi 2 livros sobre networking. Uhum. Um livro no formato tradicional e um livro de bolso. O de bolso chama Super Dicas de Networking. Legal. E o outro chama Networking, né? E tem estado presente nas palestras que eu faço, nas orientações individuais, nas sessões de coaching ou de counseling que eu faço com executivos, né? Lá na consultoria nós prestamos o outplacement corporativo, ou seja, o programa de apoio à continuação de carreira contratado pelo empregador que demite. Uhum. E aí, nos bastidores, a gente ensina a técnica coisa. A propósito, contando história, a minha empresa tem 43 anos e começou fruto de uma demissão bem aplicada. Bem aplicada.
Pode parecer um exagero a você que nos vê, nos ouve, que eu digo que uma boa demissão, na maior parte das vezes, é um bom presente que você recebe. Porque ninguém rompe uma relação estável, cômoda, por inteligência, só rompe por necessidade. Do que você está falando aí, eu posso concluir o seguinte. Muitas vezes, nada melhor do que um belo pé na bunda para te levar adiante. É isso ou não é? Exatamente. Eu sou uma prova disso. E eu sempre conto essa história porque eu estava muito acomodado no emprego que tinha. Meu chefe gostava de mim, eu gostava dele. Eu escolhi para padrinho de casamento e ele aceitou. A gente almoçava junto, estava tudo ótimo. E eu fui me acomodando, porque a acomodação é uma coisa natural, não precisa fazer força para acomodar. Quando você acha que está bem protegido, como eu já achava, pô, o cara é meu padrinho, gosta de mim, eu relaxei, fruto da acomodação, né? Até um dia que eu cometi um deslize e levei um cartão vermelho muito bem aplicado. Só que a gente percebe isso uns 3 anos depois. Na hora não, na hora você se aborrece, você fica revoltado, vê tudo pelo lado negativo. Mas no meu caso, que eu conto para ilustrar os meus clientes, eu só comecei a autopreciação no Brasil como pioneiro, porque eu levei o pé no traseiro, bati cabeça procurando emprego e não consegui, mas consegui fazer alguns bicos. Eu elaborei vários manuais de treinamento, dei aulas para cá, mas eu queria um emprego convencional. Até que, chegando no fundo do poço, cruzando com um executivo de uma empresa americana, ele me contou que existia esse tipo de serviço, de apoiar demitidos. E esse serviço requeria tudo que eu sabia. A ciência da formação, de educador, de ensinador, né, de treinador. A sofrência da demissão, para ter empatia. Marketing, que desde cedo eu me interessei. Sempre fui curioso nos assuntos de marketing e vendas, embora tivesse dificuldade, eu superei, né? Então, juntou ciência, experiência de recursos humanos, trabalho em empresas privadas, necessidade, eu tinha filhos pequenos. Enquanto empregado, eu tinha convênio de luxo, enquanto desempregado, ou disponível, como eu digo agora, eu tinha SUS. Mas, mesmo assim, os filhos nasceram, cresceram, eu consegui encaminhá-los. Mas, principalmente, a criatura Lenz Minarelli, que é a empresa, requereu um esforço muito grande de venda de um conceito, de uma ideia. Porque, na época, era uma loucura alguém de recursos humanos gastar dinheiro com o que ele manda embora. Não só de recursos humanos, de dono. Não é? Porque, 40, quase 50 anos atrás, as empresas ainda tinham donos, não tinham acionistas, né? Falando grosso modo. Então, um dono dizia, mandei embora, por que eu vou gastar dinheiro? O cara já foi, né? Eu já paguei as verbas rescisórias, por que gastar dinheiro? Então, eu tive que, como missionário, convencer as pessoas, vender a ideia de que era bom para a imagem da empresa, que era bom para o relacionamento com quem permanecia, que era bom para tratar bem quem ia embora, porque aquela pessoa influenciava o mercado onde você ia buscar outros funcionários, influenciava o comportamento de compradores, ele era um influenciador, alguém conhecia bem. Então, esse período requereu muitas visitas, muitas cartas mandadas que não funcionavam, porque o que eu descobri, que a verdade apareceu. É o velho e bom contato, pessoal bem feito. E aí eu fui aprendendo a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a fazer ofertas sob medida e conquistar um nome, uma reputação. Bom, Minarelli, obrigado por você ter aceitado o convite, vindo aqui compartilhar um pouco aí da sua experiência, um pouco das suas histórias, e eu espero que o pessoal também entenda a importância de vender no nosso dia a dia, independente se você está ou não na área comercial, que vender é para todos e vender é humano, tá certo? Tá certo, certíssimo. Que bom que você está se dedicando a ajudar a vencer esse preconceito. Com certeza. Todo mundo precisa vender, porque todo mundo é prestador de serviço para os outros. E os outros precisam saber que você existe, em que você é bom, para quê e onde você está. Por isso que tem que dar endereço físico ou eletrônico,
porque o cliente compra, contrata, chama quando ele precisa e não quando você oferece. É isso aí. Mas ele te chama se você já ofereceu um dia. Exatamente. Nanelli, obrigado, viu? Fernando, foi um prazer estar aqui com você, conversar desse assunto que me apaixona muito e me permite também de colaborar com seus ouvintes nesse assunto que faz parte da vida e que desafia todo mundo que está trabalhando, que um dia pode perder o emprego. Muito bom, é isso aí. E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ó, adquirir o seu exemplar Vendas para Quem Tem Pressa. Tô com a campanha no Catarse, mas se você tá vendo esse episódio aqui, a campanha já foi, então esse livro já está disponível para você adquirir. Pode acessar o site vendasparaquemtempressa.com.br e eu vejo você no próximo episódio. Tchau!